O maior herói da Marvel, sem dúvida o mais amado entre os adolescentes e os jovens. Ele está presente na lista dos 100 maiores super-heróis de todos os tempos da IGN. O Homem-Aranha ficou em terceiro lugar, ficando atrás apenas de nomes como Batman e Super-Homem. Mesmo tendo ficado em terceiro na lista geral, ele é o que teve a melhor classificação dos heróis da Marvel, se consagrando como o maior herói da história da Marvel. Então, gente, com vocês, Marine, e hoje vamos falar sobre o Cabeça de Teia, o amigão da vizinhança, que é considerado o maior super-herói da editora Marvel. Ele está entre os 3 melhores na lista geral e hoje nós vamos falar sobre esse super-herói maravilhoso da Marvel e como ele surgiu. Com o estouro do universo cinematográfico da Marvel, o público pôde conhecer diversos heróis e se apaixonar ainda mais pelo Homem-Aranha, que já havia se apresentado em alguns filmes solos antes de ele entrar para o universo cinematográfico da Marvel. Mas eu não estou aqui para falar de cinema, e sim do Homem-Aranha dos quadrinhos. Então vamos lá? O Homem-Aranha, onde seu alter ego é Peter Parker, é um super-herói que aparece nas revistas em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. Foi criado por Stan Lee e por Steve Ditko. E o Cabeça de Teia apareceu pela primeira vez na Amazing Fantasy número 15, em 1º de agosto de 1962, durante a Era de Prata dos quadrinhos. Em 1962, com o sucesso do Quarteto Fantástico, que já tinha sido lançado por Stan Lee, e já fazia muito sucesso na época, esse grupo de super-heróis, eles tiveram a ideia então de lançar um novo super-herói. Então, Stan Lee afirmou que a ideia do Homem-Aranha surgiu com o aumento do interesse dos adolescentes em quadrinhos e com o desejo de criar um personagem com que os jovens pudessem se identificar, eles resolveram criar o Homem-Aranha, um adolescente, um estudante, que seria então o Homem-Aranha, para atender a esse público, que estava procurando por personagens desse tipo. E não deu outra, foi sucesso. E a consequência foi que, pouco tempo depois, em março de 1963, teve início a sua primeira série solo nas HQs, com o título de O Espetacular Homem-Aranha. Então, o diferencial dessa revista em quadrinha é o fato de praticamente todos os heróis da época serem adultos, cabendo aos adolescentes mais jovens apenas o papel de coadjuvante ou ajudante de algum outro super-herói adulto. Então, no momento que eles lançaram o Homem-Aranha, um adolescente, como eles lançaram ele como um super-herói avulso, sem depender de um outro super-herói, sem ter um mentor por trás, ele se tornou uma lenda dos quadrinhos, porque todos os adolescentes e jovens da época começaram a gostar desse personagem e se identificar com ele. Então Stan Lee buscou atingir e dialogar com um novo público. O herói da Marvel trazia histórias lidando ao máximo com as consequências de sua identidade secreta, as mudanças da vida durante a adolescência e todos os temas pessoais que os jovens poderiam se identificar. Não deu outra, acertou na mosca, dando um ar de humildade e responsabilidade, que é o fator que diferencia o Aranha de todo herói até os dias de hoje. Ele é uma lenda na Marvel. O Homem-Aranha se tornou o que é devido a essa iniciativa de Stan Lee. Lee e Ditko conceberam o personagem
como um órfão que foi educado e criado pela sua tia May Parker e por seu tio Ben Parker, em Nova York, e que, enquanto adolescente, tem que lidar com as lutas diárias normais da sua idade e ainda lutar contra o crime. Para combater seus inimigos, os criadores deram-lhe super força e super agilidade e também a capacidade de aderir na maioria das superfícies. E além disso, lhe deram a capacidade de atirar teias, mas isso veio da sua genialidade, porque ele mesmo criou um dispositivo para atirar teias e poder se pendurar por elas e balançar pela cidade. A habilidade de disparar teias de aranha através de um mecanismo montado nos pulsos, inventados por ele próprio, batizados de lança-teia. E a reação precognitiva do perigo de aranha, chamado sentido de aranha. Esse é o outro poder que ele tem, que é o sentido de aranha, né? Que quando tem um perigo por perto, ele já percebe que algo está errado e consegue se desviar dos mais diversos ataques. Então, Peter Parker adquiriu seus poderes após ter sido picado por uma aranha radioativa. Todos nós sabemos que a vida de Peter Parker não é fácil. Ele tem que enfrentar seus problemas diários, a falta de dinheiro, tem que arranjar trabalho, tem que estudar, tem que tirar notas boas, tem que se relacionar, tentar namorar, tem que combater o crime e ainda assim, quando ele ajuda as pessoas, ele ainda é perseguido. Muitas vezes, quando Peter é o Homem-Aranha, ele está sujeito a más interpretações. Às vezes é perseguido pelo próprio público que jurou proteger. Na primeira edição de Amazing Spider-Man, J.J. Jameson, editor do Clarim Diário, lança uma campanha editorial contra a ameaça do Homem-Aranha. Esse foi o título, A Ameaça do Homem-Aranha, criando-se assim uma publicidade negativa a seu respeito e começa exacerbadas suspeitas populares sobre o misterioso Homem-Aranha. Eventualmente, a má imprensa leva as autoridades a chamá-lo de fora da lei. Então ele é caçado pela polícia e difamado pela imprensa. Ironicamente, Peter acaba tendo um emprego como fotógrafo no Clarim Diário de J.J. Jameson. E então, na aventura de procurar um emprego, como ele sabia tirar umas fotos, foi lá e acabou sendo funcionário de J.J. Jameson no Clarim Diário, o lugar onde fazia calúnias a respeito do Homem-Aranha. Então, o espetacular de tudo isso é que a beleza das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha é que Stan Lee criou uma série de crônica romântica sobre a vida do personagem principal enquanto ele cresce. Não mais complexo ou relevante para os seus leitores do que frustrando os vilões do mês. Ou seja, ele não apenas ficava ali lutando contra os vilões, derrotando esses vilões a cada edição, mas Parker tinha uma preocupação muito mais séria em sua vida, que era chegar a um acordo com a morte de um ente querido, apaixonar-se pela primeira vez, lutar para ganhar a vida e sofrer crises de consciência. Então esses eram os problemas que ele enfrentava, além dos vilões que ele derrotava, que ele tinha que lutar contra ali. Existia todo um background, né, de história por trás das lutas contra os vilões. Por isso que ele se tornou o maior herói da Marvel, o mais conhecido, o mais amado, o queridinho da Marvel. Se você gostou de conhecer a origem do Homem-Aranha e quer saber mais sobre isso, se inscreva no canal e dê um joinha para contribuir com o nosso canal. Não custa nada, dá um clique aí. E para fecharmos esse vídeo sobre o Homem-Aranha, não custa dizer que o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente. Ou seja, ele vende muito.
Ele vende HQs pra caramba. Ele é o mascote da Marvel. Já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, tiras de jornais, sindicatos, em jogos eletrônicos e numa série de filmes que foi interpretado por Tobey Maguire de 2002 a 2007, Andrew Garfield 2012-2014 e Tom Holland. E geralmente é classificado como um dos maiores personagens dos quadrinhos de todos os tempos, um dos mais populares de toda a ficção. Esse é o Homem-Aranha.